Paulo, eu queria falar um pouco sobre nosso sistema de saúde. Na Vamos. entrevista que você e o Renato Cariani fizeram com o presidente Bolsonaro, você fez uma pergunta a ele sobre o modo como ele foi tratado após o atentado de Juiz de Fora. Sim. E manifestou seu desejo de que a população tivesse um tratamento parecido com aquele, ou seja, de qualidade. Sim. Que tal lhe parece o nosso sistema único de saúde? Seu funcionamento, sua estrutura? Eu sou um defensor ferrenho do SUS. Né? Os 3 princípios do SUS, eles são a coisa mais humana que a gente possa imaginar. E eu só acho Os lamentável... princípios que você fala é o da universalidade. Você faz menção a esses 3 princípios. Quais são eles, para o pessoal entender? Então, basicamente, universalidade, integralidade e equidade, né? Ou universalização. O que ele diz isso? Ele diz que todo mundo tem acesso ao serviço. Equidade, que todos têm acesso igual, né, dentro do que é o nosso sistema de saúde. E integralidade, que você é visto como um todo. O que, por exemplo, você vai para os Estados Unidos. Ah, a medicina mais avançada do mundo. Tá bom, passa mal na rua. Tenta. Uma pessoa que tenha, por exemplo, uma doença crônica, né, que tem um problema cardíaco, ela morre no hospital, mas ela não recebe um transplante. E eu te falo isso porque eu sou de escola federal, Bruno. Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, como queira. Né, eu lembro que a gente chegava para o hospital, né, e o que tinha parado em volta da escola? Não era carro de médico, era ambulância de uma série de prefeituras, até de fora do estado de São Paulo. Era quase, né, pegar os pacientes doentes que precisavam de atendimento secundário ou terciário, né, e vamos levar para o Hospital São Paulo. E, cara, a gente atendia no pronto-socorro. Por quê? Porque era a via de entrada. No Brasil é proibido negar atendimento. E uma vez que você tem esse atendimento, o que acontece? O Estado absorve isso. Agora, eu acho que não é segredo para ninguém nenhuma acusação vazia. Né? A gente teve governos onde a saúde ela foi assaltada de sobremaneira. Né? Eu vi na minha época de faculdade falando que daquilo que era recurso alavancado para a saúde, 2% chegava para o paciente. Né? Tudo era desmanchado nesse processo. Agora, falar para mim, né, que o SUS não funciona, sabe, eu vejo uma série de situações. Eu vejo a vontade que os médicos que estão no SUS têm do SUS funcionar. Porque, cara, é uma tragédia pessoal quando você não consegue exercer sua profissão. Sabe, ser médico não é um emprego que você simplesmente abandona. Ela é uma profissão. E ela, sei lá, pra mim, ela tem uma coisa até sagrada, é o que eu te falei. Né? Quantas pessoas você colocaria a tua vida na mão? Você fala, tá aqui minha vida, cuida dela. E diferente de qualquer lugar no mundo, né, aqui no Brasil você é tratado, né, independente do que você tenha. Eu tive uma paciente que ela, um desses danos de chip da beleza, ela resolveu colocar, ela estudava fora do Brasil, ela resolveu colocar esse chip da beleza um dia antes de voltar para... Ela estudava na Espanha, em Madrid. E por mais que eu cuidasse ela há anos, chegou uma amiga dela, não, amiga, porque você vai ganhar, porque todo o problema dela era preciso ganhar massa muscular. Ela queria ganhar coxa, queria ganhar bumbum. E eu falei, calma, você está indo bem. Porque a gente estava aumentando o volume dela conforme ela ia amadurecendo no treino, conforme mantinha o que era a proporção, o que era a silhueta dela. Então estava indo bonitinha. Né? Só para você ter uma ideia, né? Ela vivia com 11%, 12% de gordura, que é ultra baixo para a mulher em percentual de gordura. Normal para a mulher é 14 a 18. Né? Ela vivia com 11 e 12. E vinha numa toada bonita. Caiu na conversa da amiga, colocou esse diabo desse chip da beleza. O chip é o chip que libera hormônio, é esse chip famoso. Exatamente. Né? Aí colocou esse diabo desse chip da beleza. Né? E aí, meu amigo, em 3 semanas essa menina ganhou 12 quilos. Ligou desesperada para mim. Falou, olha, você precisa voltar no Brasil. Ah, não, eu vou tentar por aqui. Eu falei, Ana, volta pro Brasil. E na Espanha é uma coisa estranha. Parece que todo serviço de medicina lá ele é público e raramente se encontra um serviço privado. Ela encontrou um sujeito que atendeu ela, cobrou 500 euros. Aí ela estava me contando que ela sentou, conversou com o sujeito, né, e lá pelas tantas ela falou assim, então, o que o senhor vai fazer? Aí ele falou, nada. Eu só nunca vi isso, eu queria ver como é que é. Aí ela pegou um avião e veio pro Brasil. Chegou aqui, tirou
demorou 6 meses para a gente tratar o que era a modificação que ela criou em 6 semanas, porque, meu amigo, você imagina uma mulher de 50 e poucos quilos acordar pesando quase 70. É um pesadelo, né? Agora, que fique bem claro, né? Existe um viés importante. Meu consultório é um consultório de complicação. Eu atendo complicação, né? Então, não sei por que razão, né? A gente trabalha com as pessoas que querem desenvolver físico, perder gordura, emagrecer, ganhar massa muscular. Tudo tranquilamente, né? As pessoas que se machucam, porque quem treina... você tem 2 tipos de pessoas que treinam. As que já se machucaram e as que vão se machucar. Faz parte, né? Até o treinamento te condiciona a ser mais forte e isso te leva a alguns acidentes, que nem o bíceps que eu rompi aqui. Mas isso é uma outra história, se quiser eu te conto. E existem, né, obviamente, profissionais que lidam muito bem com essa parte hormonal. Existem profissionais muito sérios, né, que trabalham com muita habilidade com implantes hormonais. Mas eu nunca vi nenhum desses profissionais chamado de chip da beleza. Eu só acho isso muito ruim, porque quando você fala chip da beleza, você assume que você vai fazer abuso de esteroide, Bruno. Você está assumindo, né? Não existe remédio mágico para beleza. Se você falar que o esteroide é um remédio mágico para beleza, você está na cara dura falando que é abuso de esteroide. Então, para mim é uma coisa indefensável. E que muitas das pessoas que começaram a fazer isso na onda para ganhar dinheiro, né, elas não sabem tratar. São os efeitos colaterais disso daí. É o que eu te falei do carro. E o resto do carro? Pois é, não domina o processo inteiro, né? Exatamente. Então vamos voltar para o SUS, que era o que a gente estava falando que era importante, né? Você não acha uma coisa assim? Eu sou um defensor ferrenho do SUS. Agora, sabe, aconteceu 2 semanas atrás. Me ligou um membro da minha equipe, né? Que é uma pessoa muito querida da minha e da minha esposa e que a gente adotou, nossa equipe de trabalho, a gente meio que adota todo mundo pelo caminho, porque a gente entende que é assim, né? Existe uma parte do trabalho dentro de uma clínica que ele não é uma coisa que tem preço, ele tem valor. O serviço que você presta, você cobra um preço. Mas o cuidado que você faz, a forma, né, o carinho, o capricho, isso não tem preço. Isso só tem valor. E para nossa equipe ter o mesmo comportamento que nós temos com os nossos pacientes, falo no plural porque sou eu e minha esposa, né? Nós todos tratamos ele com coisas que não têm preço, né? E esse membro da nossa equipe, ele sofreu um acidente de moto e ele rodou 4 hospitais, né, na Zona Leste de São Paulo, e ele não achou ortopedista. Por quê? Ele teimosão, sabia que ia tomar uma bronca minha e da Roberta, né, porque a gente trata esse cara que meio que nem filho nosso, né, ele é um homem de 1,90 m e tralalá. Mas ele é filho. Cara, o que você faz? Você primeiro dá um esporro. Você foi... né? Aí ele pediu arrego e me ligou. Pai, socorro, tô aqui, me machuquei. Eu falei, então vai para tal lugar. Aí ele foi para um hospital particular e a gente cuidou do que precisava cuidar, né? Isso daí sem problema. Mas, sabe, 4 hospitais na Zona Leste de São Paulo e não tinha um ortopedista. No plantão não tinha ortopedista? Não tinha. De quem que é essa culpa, Bruno? É do ortopedista? Ou é da política pública de saúde que não contratou um? É do gestor, né? E aí o que acontece? Quem que é o sujeito que toma a culpa? É o ortopedista. É o médico que atendeu, um dos médicos que atendeu ele falou assim, eu não posso te ajudar. Eu estou atendendo uma fila com 200 pessoas, eu não posso te atender. Eu tenho um menino que também sofreu um acidente de moto aqui e ele está esperando no raio-x. Chegou antes. E aí ele, louco de dor, porque ele estava com uma fratura no antebraço, na verdade ele estava com uma fratura de galease, tem até nome a fratura dele, porque era uma fratura do rádio, desse osso aqui do antebraço, tem 2, né? Ulna rádio, né? Com a luxação do punho. Então é uma coisa extremamente dolorosa, né? Ele falou assim, me arranja um lugar para sentar. E o médico falou para ele, eu não tenho. E eu tenho que continuar atendendo, você me desculpa. Se vira. É culpa do médico? O médico podia falar o que para ele? Senta no chão com mais carinho, né? E de repente a gente vê que
né? Essa política de gestão de saúde que, pelo menos em São Paulo, que vem essa alternância de sempre as mesmas pessoas dos mesmos partidos, sabe? Ela é venenosa, porque isso não mudou. A gente está no estado mais rico da federação. E você tem a maior área de São Paulo populacional, que é a Zona Leste, em 4 hospitais você não tem ortopedista. O que explica isso? Como que um prefeito ele vai pedir voto? Como que um governador, um candidato a governador, que é governador, vai pedir voto para a população? Você acha que as pessoas não olham isso, sabe? Eu olho isso e meu coração ele enche de dor, porque, sabe, quando eu lembro dos meus pacientes que eu atendia, e eu trabalhei no SUS 12 anos, Bruno, eu não falava não para nenhum paciente, cara. Não tem como falar não. Você não fala para uma pessoa em agonia não, sabe? Eu vou dar um jeito, né? E o SUS ele ensina muito isso, né? Ele te ensina a habilidade, te ensina, mas ele te ensina a humildade de que quando uma pessoa confia para você o que é a vida dela, no sentido que é a agonia que ela tá sentindo, cara, você não fala não. Isso é pior que negar copo d'água. Não é possível. Esse é o 4º princípio do SUS. O médico sempre dá um jeito. Pelo menos aqui, né, a gente se vira, mas funciona. Né? E eu lembro quando eu assumi esse serviço, eu estava no 2º ano de residência e eu sabia que ali, porque eu não tenho pai nem mãe médica, né? Minha mãe é cientista social, ela é formada em ciências sociais e psicologia. O meu pai é físico, né? Físico teórico. E, cara, de onde eu tirei medicina? Sei lá, eu fui ser médico, então não tinha ninguém para me levar na carreira, né? Ah, vem aqui montar o consultório. Era eu e eu. E eu falei assim, bom, como que você aprende medicina? Você aprende estudando, mas você tem que trabalhar. A medicina é uma coisa que você tem que fazer, né? A medicina, ela não é uma ciência, entende? Biologia é uma ciência, química é uma ciência, matemática é uma ciência, medicina é uma arte. Por quê? Porque ela depende das ciências para que você execute. Você tem caras muito bons, você tem caras que não são tão bons assim. Por quê? Porque ela é uma arte. Você tem centenas de pintores. Tem um Michelangelo, né? E eu tive sorte porque eu estudei com os Michelangelos, com os Picassos, né? Poxa, Escola Paulista de Medicina, Santa Casa, USP, na época que eu fazia medicina, eram os caras que escreviam os livros. Eram os caras que ensinavam pra gente essa parte artística e que, cara, a gente trabalhava no SUS. Então, o médico que atendia lá naquele hospital particular, ultra caro, num valor ultra inacessível, né? Ele estava atendendo o paciente do SUS com a gente. Isso é muito interessante, né? Ele estava operando com a gente, Bruno. E ele tinha satisfação em fazer isso. Cara, é aí que tá a lição. É aí que o SUS, para mim, ele tem um valor inestimável. Porque quando você entra numa outra esfera de medicina, fica uma medicina comercial. Poxa, tem operadora de plano de saúde que não põe cadeira para o paciente ser atendido sentar. Ele atende de pé. Que conversa é essa? Mas, sabe, aí depois o médico, ele toma processo ético no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, porque ele atendeu mal o paciente. Mas o convênio, não por cadeira, tudo bem. O convênio negar exame, tudo bem. O convênio negar tratamento, tudo bem. Sabe? E você olha assim, teoricamente o convênio era para ser acima do SUS. Claro. O SUS não tem negação. Se não tem é porque não tem, mas, cara, a gente dá um jeito. Eu cansei de ver meus professores darem um jeito. Eu cansei de ver meu professor criar um recurso e trazer do consultório dele particular para dentro do hospital. Poxa, eu lembro a urologia da Escola Paulista, né? Eu tive aula com o professor Miguel Zurugi, que é um excelente urologista, e eu lembro que ele reformou toda a aula de urologia com base no que foi doações de pacientes dele. A Escola Paulista tinha uma área de urologia que era um negócio, sabe, nível internacional plus, né? O primeiro robô que operavam urologia no Brasil, as primeiras pessoas que faziam isso, né? E da onde que veio isso? Veio do governo? Não, não veio. Veio da mão do Miguel Zurugi. A mão de um cara que operou. Ele fez a vida dele com as mãos dele, sabe? E não era só o professor Miguel.
Todos os professores da Escola Paulista, eles eram assim. O professor Antônio Carlos Lopes, da Clínica Médica, né? Meus professores da ortopedia, sabe? É gente que trazia coisa para a escola, sabe? E quando eu vejo, né, essa situação, eu tenho medo das pessoas que fazem medicina hoje não terem acesso ao estudo que eu tive. E que não é um estudo comum, Bruno, é um estudo com paixão, é um estudo com, sabe? Porque é um negócio que não está escrito em nenhum lugar que você... Olha só, deu 6h45, você bate o seu cartãozinho e sai. Pô, quantas vezes? 6h45 da noite, a gente, aluno lá na escola, ficava. Renato Lopes, que é um cardiologista, um dos maiores nomes da cardiologia mundial, né, cara que publica... Hoje o Renato, ele só publica no New England. É um cara excepcional. Quantas vezes ele ficava com a gente até 8, 9 da noite, dando aula na terceirona, na enfermaria do terceiro andar de clínica médica? Quem que estava pagando ele para isso? Ninguém estava pagando ele para isso. Hora extra, plantão, sabe? E quando você desmonta essa estrutura, você desmonta até a motivação dos caras que vão fazer isso, né? Eu precisava perguntar para o presidente, e isso, né? Eu não consigo, evidentemente, não ia cobrar dele o que é responsabilidade do governo do estado, o que é responsabilidade da prefeitura. Agora, o que é responsabilidade de um presidente da República em relação à que são aos hospitais federais, mas é óbvio que eu vou perguntar. Eu tenho um orgulho tremendo de estudar de Escola Paulista, sabe? E hoje, sendo muito sincero, Bruno, tem gente que eu escuto falar assim, mas da época que ela era boa. Cara, isso é uma faca no meu coração, bicho. Isso é uma faca no meu coração. Como se o que são as grandes escolas médicas do Brasil, que sempre tiveram na vanguarda, né, elas estivessem sofrendo, né, não só mais por falta de dinheiro, porque dinheiro nunca sobrou. Aliás, dinheiro sempre faltou. Mas elas estão sofrendo por aquilo que elas tinham de melhor, que era recurso humano. Isso eu posso... Cara, eu assino embaixo, sabe? Porque hoje eu vejo meus colegas de turma dando aula para a escola com a mesma paixão que a gente teve aula. E, cara, pode faltar o recurso financeiro que for, mas sobra o que tem de humano, né? O que tem de humano é um tesouro. E eu confio muito nessas pessoas. Eu só sinto muito que elas sejam culpadas pelo que é a incapacidade dos gestores públicos. E eu acho que uma das grandes coisas do governo Bolsonaro foi que ele explicitou isso. Ele falou, cara, você não adianta votar no presidente da República. Você tem que saber votar em vereador, você tem que saber votar em deputado estadual, você tem que aprender a votar em deputado federal, porque esses caras, eles importam. O presidente, ele não é um super-homem que vai chegar, eu mando aqui. Eu acho que a grande coisa desse governo foi ele mostrar que o presidente não governa sozinho. Aliás, se ele tentar governar sozinho, o país fica desgovernado. E que ele precisa disso, ele precisa dessa gente. Como é que a gente vai votar? Poxa, eu lembro, falando de medicina, eu recebi um vídeo de um sujeito, acho que de Santa Catarina, vereador, Paulinho, sei lá o quê. Ele falava assim, numa plenária, chegou ao meu conhecimento que os médicos residem no hospital. Mas o que é isso, que o médico reside no hospital? Ele achando ruim isso. E ele quer ganhar dinheiro ainda? Sabe, o cara ele não tem a menor noção do que é sistema de saúde. Ele é um vereador. Quer dizer, ele tem recurso público, ele tem poder, ele tem caneta, ele tem voz, ainda que seja para falar absurdo numa plenária, né? E é um cara que é votado. Para você contratar a tua funcionária do lar, você pergunta onde ela trabalhou, você pergunta a habilidade dela, você pede até currículo. Cara, para você votar num representante seu, né, um constituinte seu, um vereador, um deputado, você não pergunta nada.